Vamos ver então aí o que diz a questão de número 27. Questão da Escola Naval. Diz assim: considere x1, x2 e x3 pertencentes aos reais raízes da equação 64x ao cubo menos 56x ao quadrado mais 14x menos 1 igual a zero. Sabendo-se que x1, x2 e x3 são termos consecutivos de uma progressão geométrica e estão em ordem decrescente, podemos afirmar que o valor d, ele dá para você essa expressão aqui, seno de a primeira raiz, ou seja, x1 mais a segunda raiz mais x2, tudo isso multiplicando π mais a tangente de 4 vezes a primeira raiz vezes a terceira raiz vezes π, vale? Aí aqui nós temos as alternativas. Bom, pessoal, para você entender essa questão, você precisa ter uma noçãozinha bem básica, coisinha boba mesmo, de trigonometria. E é óbvio ter assistido a nossas aulas anteriores das resoluções das outras questões de polinômios. Então, vamos começar. Vamos copiar só o polinômio aqui, copia o polinômiozinho aqui, o polinômio que ele deu para a gente, e lembra o seguinte: sempre que ele te falar que as raízes de uma equação polinomial estão em uma PG, uma progressão geométrica, você vai organizar dessa forma aqui. Vai pegar as raízes, x1, x2 e x3, vai chamar a primeira de x sobre q, ou seja, x dividido pela razão, a próxima de x e a próxima de x vezes q. Se você não entendeu, é só rever as nossas aulas anteriores que você com certeza vai entender. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar GRA aqui, Pulo termos de maior grau, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Tá, beleza? Para a gente achar o valor desse x aqui, é bem fácil, né? É só a gente aplicar o produto. A gente aplica o produto aqui. O produto vai ser menos com menos mais 1 sobre 64 vai dar 1 sobre 64. Então está aqui o produto das raízes. x1 vezes x2 vezes x3 vai ser igual a 1 sobre 64. Se a gente substituir esses valores aqui, x1 por x sobre q, x2 por x, x3 por x vezes q, vai ficar assim. Perceba que dá para cortar a razão e vai ficar x ao cubo igual a 1 sobre 64. Se a gente passar o expoente para lá, vai dar raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 64 vai dar 4, né? Então vai ficar x igual a 1 sobre 4. Então a gente achou já o valor do x aqui, ó, 1 sobre 64. Bora fazer o seguinte, bora aplicar a soma das raízes agora para a gente calcular o valor da razão dessa progressão geométrica. Vamos lá. A soma das raízes vai ser x1 mais x2 mais x3 vai ser igual a, olha para cá, o polinômio, menos com menos, mais 56 dividido por 64. Bora substituir esses valores aqui, aonde tem x1, x2 e x3. E bora simplificar essa fração aqui por, deixa eu pensar, por 8, né? 56 por 8 dá 7, 64 por 8 dá 8. Vai ficar assim, x sobre q mais x vezes q. Perceba que dá para colocar o x em evidência. Vamos pôr o x em evidência. Vai ficar x que multiplica. Se a gente tirar o x daqui, vai ficar 1 sobre q. Mais, se a gente tirar o x daqui, vai sobrar só 1. Se a gente tirar o x daqui, vai sobrar só o q, né? Então vai ficar x que multiplica tudo isso aqui igual a 7 sobre 8. Mas olha que bacana, A gente sabe que o valor de x é 1 sobre 4. A gente já calculou. Então, vamos substituir aqui. 1 sobre 4 que multiplica 1 sobre q mais 1 mais q igual a 7 sobre 8. Bora dividir aqui esse 4 por esse 8. 4 vai cortar e aqui vai sobrar 2, né? Então, vai ficar assim, 1 sobre q mais 1 mais q igual a 7 sobre 2. Vamos tirar o MMC aqui dos dois lados. O MMC de tudo isso aqui vai ser 2q. Então, vai ficar assim, 2q dividido por q vai dar 2. Vezes 1, 2. Coloco o 2 aqui. 2q dividido por 1 vai dar 2q. Vezes 1, coloco mais 2q aqui. 2q dividido por 1 vai dar 2q. Vezes q, coloca o mais 2q quadrado aqui. Do outro lado também. 2q dividido por 2 vai dar q. Vezes 7 vai dar 7q. Tá, beleza? Vamos mandar embora para casa dele o denominador.
essa equaçãozinha vai dar uma equação do segundo grau que você pode facilmente calcular por Bhaskara. Então vamos só organizar aqui. Vamos passar o 7Q para lá, ele vai subtraindo, aí vai ficar menos 7Q mais 2Q vai dar menos 5Q. Equaçãozinha do segundo grau, o nosso A vai ser o 2, o nosso B vai ser o menos 5, o nosso C vai ser esse 2 aqui. Você pode calcular facilmente pela fórmula de Bhaskara. Está aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Então, vamos logo fazer isso. Aqui, só substituindo os valores, coloquei os valores nos seus devidos lugares. Aqui, menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ficou b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Tudo isso dividindo 2 vezes o a, que é 2. Fazendo o jogo do sinal aqui, e menos com menos vai dar mais, vai ficar assim. 5 mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 2, menos 8 vezes 2, 16. Aí você faz assim, 5 mais ou menos, raiz de 25 menos 16 dá 9. E raiz de 9 você sabe que é 3. Então, vai ficar Q vai ser igual a 5 mais ou menos 3, tudo isso dividindo 4. Com isso aqui, a gente vai achar dois valores para a razão, dois valores para o Q. O Qzinha vai ser 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. Ou ele vai ser 5 menos 3, 2. 2 dividido por 4, se você simplificar, vai achar que é meio. Só que, pensa comigo o seguinte, no comando da questão, ele falou que é uma PG e as raízes estão organizadas, as raízes x1, x2 e x3 estão organizadas em forma decrescente, ou seja, a razão tem que ser menor que 1. Então a gente vai descartar esse 2 aqui e vamos adotar o valor de Q satisfazendo as raízes, o valor da razão da nossa progressão geométrica como meio. Tá legal? Perceba que se você jogar o 2, vai dar o mesmo valor das raízes, só que vai alterar, tá legal? A ordem delas, só vai alterar a ordem, vai dar o mesmo valor das raízes, apenas alterando a ordem. E quando você for jogar naquela expressão que ele pediu para você, pode dar alguma coisinha errada lá, pode não, talvez, com quase de certeza vai dar alguma coisinha errada lá, e você vai errar a questão. Então a gente vai adotar o meio aqui, Vamos só pegar aquela organizadinha que a gente deu lá nas raízes. A primeira a gente chamou de x sobre q, a segunda chamou de x e a terceira de x vezes q. O x a gente descobriu, foi a primeira, né? A gente calculou que é 1 sobre 4. O x sobre q, pessoal, x sobre q vai ser 1 sobre 4 dividido pela razão que a gente calculou que é meio. Então vai ficar 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2. Aí, divisão de frações, conserva a primeira, ou seja, 1 sobre 4 multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 2. Você resolver essa equaçãozinha difícil aqui, vai ficar 2 sobre 4, que se você simplificar vai ser meio. Ou seja, o valor da primeira raiz, x1, vai ser meio. E a terceira raiz vai ser x, ou seja, 1 sobre 4 vezes a razão 1 sobre 2. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 8. Então a gente calculou aqui, a primeira raiz x1 vai ser meio, a segunda vai ser 1 sobre 4 e a terceira vai ser 1 sobre 8. Perceba que está tudo, como ele falou, em ordem decrescente. Vamos pegar agora aquela expressão que ele deu. Aqui é só a gente substituir, né, pessoal? Substituir as raízes aqui nessa expressão. Não tem nenhum segredo. Então vamos lá, substituir. Onde tem x1 coloquei meio, onde tem x2 colocou 1 sobre 4. Aqui x1 colocou meio, x3 colocou 1 sobre 8, tá beleza? Se a gente tirar o MMC aqui, desse coisa, vai ficar assim, o MMC aqui de 2 e 4, dentro do MMC desse parênteses, MMC de 2 e 4 é 4, né? Então vai ficar 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Vai ficar seno de 2 mais 1 sobre 4, tudo isso multiplicando π. Aqui a tangente vai ficar 4 dividido por 16. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 8, 16. Tá, beleza? Aí se a gente, se você fizer aí com calminha, 2 mais 1, 3, vai ficar 3 sobre 4, que multiplica π, vai dar 3π sobre 4. Tangente disso, se você simplificar aqui, vai ficar 1 sobre 4. Aí o 1 vai multiplicar com π, vai ficar π sobre 4. Então, pessoal, na verdade verdadeira, o que ele queria
perguntar para a gente, só que ele estava com vergonha, era qual o valor do seno de 3π sobre 4 mais a tangente de π sobre 4. Era isso que ele queria desde o início, perguntar para a gente se a gente sabia, né? Era só isso. Então, vamos lá. Aqui, ele quer seno de 3π sobre 4 mais a tangente de π sobre 4. Aí você chega comigo e diz assim, pô, eu tenho dificuldade em trabalhar com radianos. Tem como transformar para grau? Tem sim. É só onde tem π a gente jogar 180. Então vamos fazer isso. 3 vezes aqui, o 180, perceba que já dá para cortar de cara aqui com 4. Ó. 180 dividido por 4 dá 45. Aqui também. Então, 45 vezes 3 vai dar 135. Então, vai ficar 135 mais 180 por 4, 45. A tangente de 45, pessoal, é tranquila, né? É tranquila. A tangente de 45, pelaquela tabelinha lá de valores notáveis, você sabe que a tangente de 45 é 1, né? É 1, vale 1. Até eu tinha esquecido, olha isso. Então, a gente precisa só, o probleminha, entre aspas, vai ser esse seno de 135 graus aqui, né? O probleminha entre aspas. Que a tangente de 35 a gente sabe que é 1. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso ciclo trigonométrico. Perceba o seguinte, o seno de 135, ele está aqui no segundo quadrante, ele está em algum lugar aqui no segundo quadrante, tá legal? Porque aqui é π sobre 2, ou seja, 90 graus. E aqui é π, ou seja, 180 graus. Então, o 135 está entre 90 e 180. Então, ele está por aqui. Não sei aonde ele está. Vou dizer que ele está bem aqui. Tá legal? Perceba o seguinte. Esse 135 graus, ele vai ter um valor simétrico a ele no primeiro quadrante. Certo? No primeiro quadrante. Qualquer dúvida, pessoal, quando ele estiver aqui, é só você pegar, por exemplo, 135 é 3π sobre 4, você faz 3π sobre 4 menos π sobre 2. Aí você vai achar que é π sobre 4, certo? Porque daqui do 3π sobre 4 para cá é só você subtrair π sobre 2. Só você subtrair 90 graus, certo? Então a gente vai achar que o valor simétrico a ele vai ser o π sobre 4. Daqui, presta atenção, daqui do 0 graus para o 180 graus, do 0 graus para o 180 graus, tem meia volta, né? Uma circunferência que você sabe que é π. Aí você faz 180, ou seja, π menos π sobre 4, ou seja, 180 menos 45 graus. Se você resolver aqui bonitinho, tirando MC e tal, você vai achar que o valor desse ângulo é 3π sobre 4. Então, só confirmando aqui, é o que a gente quer mesmo, o 3π sobre 4. Exatamente o que a gente quer. O valor dele é 3π sobre 4. Aí, ele vai ser simétrico, tá legal? Estou batendo na mesma tecla porque isso é muito importante, a o π sobre 4. O π sobre 4 é 45 graus, você sabe que vale raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse daqui também vai valer raiz de 2 sobre 2 e também vai ter o mesmo sinal. Por quê? Porque você sabe que aqui no primeiro quadrante o seno é positivo e no segundo quadrante o seno também é positivo. O seno só vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, o valor de seno de 135 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, o mesmo valor do seno de π sobre 4. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais 1. Se você tirar o MC, vai ficar raiz de 2 mais 2 sobre 2. Beleza? Então é isso. Abraços e bons estudos.